Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim político aqui no nosso canal. Eu sou Ana Paula e trago informações de última hora, desmascarando de uma vez por todas. Sabe quem? O ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo, meus amigos. Após uma investigação apurada aqui da Polícia Federal, cai a máscara do mandatário do STF. Vamos dar todos os detalhes para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Quem aqui é a favor, inclusive, do impeachment de Moraes, já deixa aqui no seu comentário que eu quero muito saber sua opinião e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, porque todos os dias traremos um boletim atualizado para você, tudo bem? Outro ponto também que chamou aqui a atenção e que eu já vou compartilhar com vocês na tela é a mudança de tom do capitão Jair Bolsonaro em relação às eleições de 2026. O ex-presidente realizou algumas revelações que pegaram até os seus maiores aliados de surpresa. Então, podemos ter, em breve, uma grande reviravolta no cenário presidencial, já nas próximas eleições, e novos nomes surgem, inclusive, como alternativas contra essa esquerda comunista. Por outro lado, Lula mostra que está completamente perdido e entra em total desespero. Poucos achavam que era possível quebrar um país em 2 anos de governo, mas Lula supera todas as expectativas em relação a isso, né? E mostra que estamos só ladeira abaixo, em um carro sem freio de mão. Já comenta aí, vocês acham que Lula chega até o final do governo? Vocês acham que ele sofre o impeachment antes ou ele inventa alguma coisa para sair antes? Comenta aí, porque ele não quer queimar o seu nome, a sua marca, né? Que já está queimada, mas para eles ainda, querendo ou não, eles têm muita gente ainda a favor dele também, né? Então deixa aí a sua opinião, vamos aqui ao que interessa, eu vou trazer para vocês todos os detalhes aqui, vou compartilhar já na tela a primeira notícia e eu quero que vocês interajam aqui comigo nos comentários. Deixa eu só mostrar a tela aqui que não está aparecendo. Peraí, deixa eu colocar a tela aqui. Pronto, olha só. Primeira matéria, gente. STF volta a suspender julgamento sobre regulamentação das redes sociais. Nem os próprios ministros têm argumento suficiente para poder julgar logo que eles têm pressa, porque a gente percebe a pressa deles em julgar, em regulamentar as redes sociais. Mas a polêmica é tão grande, e esse caso é tão absurdo que eles toda hora suspendem o julgamento, né? O Dias, relator de uma das ações, votou pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O STF suspendeu mais uma vez, nesta quarta-feira, 4 de dezembro, o julgamento sobre regras de responsabilidade das plataformas de redes sociais. O relator de uma das ações, que é o ministro Dias, ele ainda não finalizou a leitura do seu voto, que foi iniciada na última quarta-feira e deve ser concluída ainda hoje, né, dia 5 de dezembro. E até o momento, o Dias votou pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ele disse que o regime de responsabilização das plataformas deve ser regido pelo artigo 21, que não conta com a necessidade de ordem judicial específica para remoção de conteúdos, como o artigo 19. O magistrado ainda vai detalhar a medida. E como o tema tem repercussão geral, o relator também precisará fixar um entendimento que servirá de base para outros julgamentos semelhantes. Então a gente vai acompanhar tudo isso, mas vocês viram aí que eles suspenderam mais uma vez. Percebe aí o quanto o STF está perdido, né? Segunda notícia que eu quero compartilhar com vocês é que a Polícia Federal, olha só, né? Alexandre de Moraes sendo desmascarado, gente. Polícia Federal analisa arquivos recuperados em celular de homem-bomba do STF. Dados foram extraídos há 3 semanas. A Polícia Federal investiga se Francisco Vanderlei teve ajuda no atentado, né? E a polícia está analisando as mensagens e dados recuperados do celular do Francisco, o homem que atacou com bombas ali, né? A Praça dos Três Poderes, mas eles falam que foi o STF, né? No dia 13 de novembro. E os dados começaram a ser extraídos pelos peritos criminais federais no dia 15, conforme noticiou a CNN. O celular que foi achado em um trailer ao lado do STF, também com explosivos, é periciado no Instituto Nacional de Criminalísticas, né, que é o INC, e a polícia analisa mensagens, históricos de pesquisas, fotos antigas, ligações do homem-bomba. O objetivo, segundo investigadores, é saber se Vanderlei teve ajuda no ataque ou se agiu sozinho. Ele tinha uma casa alugada em Ceilândia, que também tinha explosivos. É uma investigação que está em curso, muito delicada, sensível, mas de fato eu não posso avançar nessa pauta sobre o que está por trás disso. Disse a CNN o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Há vários elementos que estamos buscando e, mais uma vez, com a integração com a Polícia do Distrito Federal para que a gente consiga
a exemplo do que fizemos com o golpe, ter o mesmo começo, meio e fim, com a mesma estrutura daquilo que aconteceu. Fecha aspas, detalhou o diretor. Então, houve uma especulação nas redes de que o homem teria morrido por um tiro e não pelas bombas que carregava. Mas o laudo pericial, divulgado pela CNN na semana passada, aponta que a morte foi por traumatismo craniano e descarta que ele tenha sido atingido por balas. Então, gente, essa daí é uma repercussão, né? Sobre o caso, então a gente está acompanhando tudo em detalhes aqui para vocês, né? E olha só o que saiu no Globo: a Polícia Federal apreende um contrato de R$ 900 mil para a reforma da casa de Bolsonaro em Angra dos Reis. O documento foi encontrado durante busca e apreensão na sede do PL. Defesa do ex-presidente não comentou ainda, mas a Polícia Federal encontrou um contrato de 900 mil para a reforma da casa do Jair Bolsonaro na Costa Verde do Rio. O documento foi identificado em uma pasta na mesa do ex-presidente do escritório do PL, em Brasília, durante uma operação de busca e apreensão na investigação que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022. O material foi juntado no inquérito. Até um documento de reforma da casa do Bolsonaro está sendo juntado a inquérito, aonde acusa ele de atentado à democracia. Gente, parece brincadeira, né? Mas a gente percebe o desespero de que eles juntam nada com nada, coisas que não tem nada a ver, eles colocam ali, né? E ao analisar o contrato da reforma do Bolsonaro, a polícia destacou que em um relatório que chama a atenção o fato da reforma estar orçada na vultuosa quantia de 900 mil, ao passo que na declaração de bens de Bolsonaro nas eleições de 2022, a residência estava avaliada em 98.500, em referência à informação prestada ao Tribunal Superior Eleitoral na tentativa de reeleição. O montante da reforma corresponde, portanto, a quase 10 vezes o suposto valor do imóvel declarado, destacou o agente da Polícia Federal que assina um relatório datado de 18 de novembro desse ano. E os valores de imóveis declarados ao TSE costumam estar abaixo dos preços praticados no mercado, porque a lei não exige que sejam atualizados ao longo do tempo. Consultada pelo Globo, uma corretora que atua na região estimou que a casa esteja avaliada em 2,5 milhões de reais em função da localização, tamanho e por características como a proximidade à praia, como vocês veem aqui na foto. E o contrato da reforma analisado pela polícia foi datado em 11 de outubro. Então vocês percebem aí que eles estão caçando pelo em ovo em relação ao Bolsonaro? Vocês concordam com isso, gente, ou não? Eu acho muito ridículo, porque eles tentam, assim, de qualquer forma, né, fazer uma acusação, juntar com o inquérito, coisa que não tem nada a ver com nada, né? Mas lembra aquele pacotão que eles vão, já que eles não conseguem encontrar fatos, provas de fatos sobre atos antidemocráticos, eles querem fazer um pacotão de acusações. Ah, mas ele falsificou o cartão da vacina. Ah, mas ele fez isso, né? Então eles querem, de qualquer forma, achar pelo em osso. Ah, mas ele declarou que a casa vale 98 mil. A própria lei não obriga atualizar o valor da casa. Então, assim, hoje a casa vale 2,5 milhões, tá? E daí? Não, mas agiu de má fé. Eles querem fazer achismo, eles querem fazer um teatro em relação, é a minha opinião, é o meu sentimento, com base no que eu vejo aqui, né? E o interessante, gente, é que Bolsonaro veio mudando o tom. Eu vou mostrar aqui para vocês a respeito disso, né, para vocês entenderem, mas olha só, né? Eu vou mostrar aqui, deixa eu compartilhar minha tela para vocês verem a mudança de discurso até do próprio Bolsonaro. Tá aqui, ó. Mudança de Bolsonaro sobre o plano de um de seus filhos concorrer à presidência. Gente, olha só, né? Os três aqui. Chamou a atenção entre correligionários do PL a mudança de tom de Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de um de seus filhos concorrer à presidência em 2026. Integrantes do partido afirmam que há poucos dias o capitão reformado passou a admitir a portas fechadas que um de seus herdeiros poderia concorrer à vaga. Até há poucos meses atrás, ele rechaçava com todas as forças essa ideia. E publicamente, Bolsonaro tem dito que ele próprio será o candidato mesmo inelegível. O ex-presidente já foi alertado por conselheiros jurídicos de que a chance de reverter a sua situação na justiça eleitoral é zero, ainda mais com provas trazidas pela Polícia Federal no inquérito que o indiciou, além de mais 36 pessoas por uma tentativa de golpe de Estado. E o plano de lançar um dos filhos de Bolsonaro encabeçando uma chapa não se limita ao capitão,
o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a aventar em entrevista a possibilidade de o deputado federal Eduardo Bolsonaro concorrer ao Palácio do Planalto. Uma parte da legenda avalia que o nome de Eduardo seria a opção ideal, por ele não ter enfrentado problemas na justiça como o senador Flávio Bolsonaro, alvo da investigação das rachadinhas que acabou arquivada. Além disso, apontam que o deputado teria uma conexão maior com a militância de direita e lideranças internacionais, como o presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump. Mas outra ala do PL avalia que o perfil mais político e menos ideológico de Flávio se encaixaria melhor em uma corrida pela presidência. A legenda tem contratado pesquisas para testar cenários de nomes da direita contra o presidente Lula numa eventual eleição presidencial. E entre os potenciais candidatos que estão sendo incluídos nos levantamentos estão Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e os governadores Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e o Ratinho Júnior. Até então, os filhos de Bolsonaro não foram testados nos levantamentos. As lideranças do PL agora estão insistindo para que eles sejam incluídos nas próximas pesquisas e iremos ver os resultados. O que vocês acham, hein? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Comentem aí para mim. Enquanto isso, gente, olha só, o Brasil indo de ladeira abaixo, 2 anos de governo e o Brasil vem se afundando. Como é possível, né? E olha que ele nem pegou uma pandemia. Mas olha só, saiu no jornal Poder 360, o Correios tem prejuízo recorde e estatal fala em insolvência. Olha o absurdo, olha o caos. Estatal tem o maior rombo de sua história e adota teto de gastos em documento sigiloso. Suspende contratações de terceirizados e determina revisão e cancelamento de contrato. Gente, a atual gestão dos Correios no governo do Lula teve, de janeiro a setembro, o maior prejuízo da história da estatal no período. Foram 2 bilhões de reais. Se continuar nesse ritmo, deve superar o déficit de 2015 de 2,1 bilhões registrados quando quem estava no poder, Dilma Rousseff, né? E o presidente dos Correios é o advogado Fabiano Silva dos Santos, ele tem 47 anos, ele foi indicado ao cargo pelo Prerrogativas, grupo de advogados simpáticos ao presidente Lula, que atuou e segue atuando fortemente contra as acusações de processos da Lava Jato. Então, assim, amigo de Lula, advogado, né? Fabiano é do Prerro, como um coletivo é chamado, e tem relação de amizade com o deputado federal Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu, é conhecido como churrasqueiro de Lula. O grupo de advogados fará sua festa de fim de ano em 6 de dezembro com a presença de Lula e da primeira-dama Janja, que será homenageada. E por causa da deterioração das contas, os Correios decretaram em outubro um teto de gastos no ano de 21,96 bilhões. A definição foi informada aos gestores em 11 de outubro, o documento foi colocado sob sigilo e o Poder 360 teve acesso. Então, gente, olha o absurdo. O Correio tem 84.700 funcionários e foram determinadas outras 3 ações para reduzir o rombo nas contas. Suspender contratação de pessoal terceirizado por 120 dias, cortar preço de contratos, renegociar e reduzir no mínimo 10% dos valores e encerramento de contratos, que a prorrogação só poderá ser feita com a economia de renegociação. Então, os Correios está aí no prejuízo, o maior da história. Sob Lula, Correio volta a dar prejuízo contínuo. Estatal teve lucro durante somente os governos Temer e Bolsonaro. Olha só, tá aqui, ó, tudo, a prova toda aqui. Então, vocês viram, só teve lucro no governo do Temer e do Bolsonaro. Agora, com Lula no poder, tem prejuízo. E vocês perceberam aí, né, meus amigos? A gente viu aí no caso, toda a repercussão que está saindo, a Polícia Federal mesmo, apreendendo um contrato de 900 mil reais para a reforma da casa de Bolsonaro, querendo achar pelo em ovo, né? Eu quero saber o que vocês acham disso. A Polícia Federal está fazendo um trabalho sério? Ela está sendo parcial ou imparcial? O que vocês acham, hein? E em relação à polícia está analisando as mensagens do tio França, né? O homem-bomba do STF, a mesma disse aqui que é necessária uma análise muito detalhada, em breve vai sair mais informações do caso, só que vocês viram aí, né? Já para Alexandre de Moraes, independente da investigação que ainda está ocorrendo, em menos de 12 horas do atentado, ele já disse que Bolsonaro era culpado, né? Ele já disse que iria ver, né, se realmente estava envolvido com os casos do atentado do dia 8 de janeiro. Então a gente percebe que o Alexandre de Moraes já tem uma opinião formada
independente de qualquer prova. Agora eu quero saber, ele está sendo desmascarado com isso, porque fica muito claro a parcialidade dele. O que vocês acham? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, um beijo no coração, se cuidem, até o próximo vídeo.